Boa noite, pessoal. É um prazer, né, estar com vocês mais uma noite. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 52, que fala sobre os dons. Então, vamos lá. Para quem estiver vindo à nossa casa pela primeira vez, desse lado nós temos o mentor da nossa casa, que é Pai Tomé, e o nosso Mestre Jesus, né? Esse livro, ele foi escrito pelo Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E Emmanuel, nesse livro, ele sempre pega uma das passagens, né, dos apóstolos, e aqui ele pegou uma passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva. Então vamos pensar o que seria essa boa dádiva. A boa dádiva, a gente tem que pensar que são todas as bênçãos que a gente recebe. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas vem do Pai. Aquilo que é de bom, porque aquilo que é de mal, gente, é nossa colheita, né? Porque Deus é bom o tempo todo. Então, se a gente tem a oportunidade de acordar, abrir os olhos, levantar da cama, tomar o nosso café da manhã, ter um teto, ter uma coberta, isso tudo são as dádivas do Pai. E na maioria das vezes a gente não dá importância a isso. Até o dia que a gente não tem. Quando a gente está passando mal, quando a gente está doente, e a gente não consegue sair da cama, e se você pegar ali e assistir uma televisão só para poder passar o tempo, e você começa a ver as pessoas, né, fazendo várias coisas, você fala assim: como é bom ter saúde. Como é bom sair da cama, ir para a rua, vivenciar o dia, ao invés de estar deitado aqui numa cama. Então a gente tem que aprender que acontece muito mais coisas boas em nossas vidas do que coisas ruins. Só que as coisas ruins sempre elas são, o nosso cérebro trabalha muito mais tempo com elas, e aí a gente fica lembrando, ou a gente fica fazendo uma premonição do que vai acontecer, a gente começa a ocupar o nosso cérebro com esses acontecimentos, e esquece que a maior parte do nosso dia é feito de coisas boas. Bom, e o dom perfeito vem do alto, né? O que vem a ser isso? Dom, gente, né, Emmanuel traz para nós que é tudo aquilo que a gente desenvolve em todas as nossas encarnações. Por quê? Porque a gente foi criado simples, né, e imperfeito. A gente foi criado para evoluir. Então todo mundo ele tem o mesmo princípio, que é a centelha divina. Só que com o passar das vidas, e a gente vem aí há milênios e milênios e milênios, né, caminhando, a gente vai ter interesse por alguma coisa, não porque Deus quis que a gente tivesse interesse por aquilo, mas em algum determinado momento a pessoa pode gostar da música. E talvez ainda lá na Idade da Pedra, o som da natureza, o som do riacho, das folhas, e isso foi chamando muita atenção, e ao longo de muitas encarnações, ele começa a desenvolver em cima desse processo. E aí, como ele começa a experimentar e dar atenção a isso, ele começa a desenvolver esse dom, né? E isso para tudo, para qualquer coisa, não só na arte, né? Então, os dons, eles são talentos que o espírito adquire e vai lapidando ao longo das suas múltiplas vivências, né? Das suas reencarnações. E esses talentos, gente, eles são os conhecimentos. Os talentos, eles são conhecimentos, as nossas habilidades intelectuais e artísticas. E um talento também pode ser o quê? A mediunidade. Mediunidade ostensiva, não. Todos nós somos médiuns de alguma forma.
todos nós recebemos intuições, né, ao longo do tempo. Então, vamos lá. Quando eu falo intuições, gente, é aquela questão assim, você encontra alguém e fala assim, acho que vou fazer negócio com essa pessoa, não vai dar certo. Às vezes você tem o quê? Intuições. Vou fazer aquilo ali, porque aquilo ali vai ser positivo para mim. Vou seguir um outro caminho. Aquele caminho não me parece muito bom, né? Então, a gente tem essas questões. Então, olha só. A manifestação do Espírito, ela é concedida a cada um para aquilo que for útil. Então, se eu tenho uma manifestação de um dom, e eu vou me aperfeiçoando, e Deus vai me dando proporções para poder aperfeiçoar cada vez mais, é porque aquilo tem que ser útil. Ele tem que ser útil para mim e tem que ser útil para a sociedade. Porque tudo aquilo que a gente faz não pode ser de uma forma egoísta. A gente está aqui para interagir com o mundo, com as pessoas. A gente não está aqui só para receber, a gente está aqui para servir também. Então, isso tem que ser útil. E aí, Deus conversa muito com a gente, né? Ali na parábola, no caso de Jesus, Jesus conversava muito através de parábolas, porque para explicar os ensinamentos, né, do nosso Pai, de Deus, Jesus trazia esse conhecimento que ele tem, mas de uma forma muito simples para as pessoas daquela época. Então, ele conversava muito através de parábolas. E como a gente falou em talentos, Jesus tem uma parábola que é a parábola dos talentos. Bom, um homem muito rico, que estava sempre viajando, ele, em um determinado momento, ele confia aos seus servos algumas moedas, né? Então, Jesus traz isso daqui como talentos, algo de valor. No caso ali, as moedas. E para um dos servos ele deu 5 moedas, para outro ele deu 3 moedas, e para um terceiro ele deu 1 moeda. E aí ele viaja, fala para eles poderem então cuidarem daquele patrimônio dele, né, das moedas. Ele viaja, volta e vai então os servos prestarem conta para o seu senhor. O que recebeu 5 moedas, ele duplica a quantidade de moedas e entrega ao senhor 10 moedas. O que recebe 3 moedas faz a mesma coisa, e aí ele também multiplica e entrega 6. E o terceiro recebeu 1 moeda, ele com tanto medo enterra essa moeda para não perder e entrega ao Senhor apenas 1 moeda. Isso, gente, se a gente comparar com a nossa vida, em muitos momentos a gente recebe oportunidades. A gente tem um talento. A gente tem a capacidade de fazer alguma coisa, mas a gente se sabota por puro medo. Medo que não vai dar certo. Eu não tenho capacidade. Isso me foi confiado, mas isso é muito para mim. Eu não vou conseguir fazer isso. Muitas vezes, todos de nós, né, passamos por situações de interrogações. Mas o medo, ele pode existir sim, gente, mas ele não pode paralisar. Quando ele paralisa a gente está fazendo a mesma coisa do servo que enterra o talento. Você vem com um dom, você vem com esse talento. Então, vamos colocar aqui para o pessoal que é médium aqui da casa. O talento é a mediunidade, nesse meu exemplo. E aí as pessoas que estão com essa mediunidade, elas não fazem nada com ela. Elas pediram para vir, mas elas não fazem nada com ela.
ou estão em desenvolvimento, mas têm tanto medo de realmente desenvolver, que começa a criar uma autossabotagem, começa a ter medo. E um medo que às vezes nem cabe, mas ele paralisa. Muitas vezes, vocês também vão perceber isso no trabalho. Às vezes recebe uma promoção, vai chefiar uma equipe, fala assim, não vou dar conta. As pessoas não vão confiar em mim, as pessoas não vão fazer aquilo que eu vou organizar, eu não vou dar conta disso, eu estou com vontade de desistir. Ou aparece uma grande oportunidade de um outro emprego, não deixa eu ficar quietinha nesse, esse aqui eu já conheço os problemas, já conheço as pessoas chatas, já sei como lidar com elas, então eu não vou encarar. Então, gente, a autossabotagem é uma coisa muito séria na vida da gente. E Emmanuel diz assim para a gente, faz a tua parte e o Senhor te ajudará. Quem nunca ouviu da mãe? Como é que é? Quem levanta cedo, né, Deus ajuda. O negócio é assim, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Né? E é mais ou menos isso que Emmanuel está trazendo para nós. E aí ele diz o seguinte, muita gente quer o dom de um monte de coisa. E aí ele fala assim, tem gente que quer o dom de curar. Se a pessoa quer o dom de curar, ela precisa começar a amar mais. O amor cura também. Quantas vezes alguém chega, e já é até comprovado, né, gente? Quantas vezes uma pessoa chega num consultório médico e só do médico dá uma palavra, incentivando a pessoa no processo, no tratamento, na cura, a pessoa já sai de lá assim, vai dar tudo certo. E essa cura não é só a cura de consultório de médico, não, a cura para tudo. A gente também cura, né? A gente também cura com as nossas palavras. Então, se você quer curar, comece a amar. Se você quer o dom de ensinar, tem que estudar. Ninguém consegue ensinar se não passar pela experiência, né? Precisa estudar. E quando eu falo estudar, gente, eu não estou dizendo que você tem que ir para uma faculdade, não. Muitas vezes é necessário sim, né? Se aprofundar muito, mas tem muita gente sem estudo que se dedica, estuda bastante e depois vai ensinar. Estuda na prática. Aprende errando. Pega um pessoal da construção civil aí, que aprende um pedreiro e que aprendeu tudo na prática. E nunca leu nada sobre esse assunto. Mas ele errou um monte de vezes, e com certeza ele teve mestres, né? Que é o dom da virtude, disciplina. Quer ter acesso aos círculos sagrados do Cristo? Evolui, senão não vai ter não. E aí ele diz o seguinte, que tudo que a gente recebe, todas as graças, é em função do Pai. E aí Emmanuel dá esse exemplo de um título profissional, ele só vem quando a pessoa se esforça. De qualquer profissão, tá, gente? Não precisa ser ensino superior, não. E aí, quando você consegue esse certificado dessa competência, Deus dá esse certificado através dos professores, mas quem está dando esse certificado para você é o Pai. Aí eu me esforcei muito, Ana Flávia. Sim, você se esforçou e conseguiu concluir, mas foi o Pai que te auxiliou para que você tivesse condições de seguir adiante. Porque se ele quisesse colocar um ponto final na sua vida, ele teria colocado. Se ele quisesse, né, qualquer coisa, isso teria acontecido. Mas é o Pai, não um Pai que castiga, mas é um Pai de amor, né? Então ele permite, mesmo que a gente esteja na labuta, sofrendo, a gente consegue. Se a gente consegue,
a gente tem que dar graça ao Pai. É isso que Emmanuel está trazendo para nós. E até coloquei essa foto aqui, gente, de propósito, porque olha só, essa menina precisa de auxílio. Quantas vezes a gente precisa também? O rapaz aqui atrás dá conta, né? Naquele instante, ele consegue desenvolver. Só que tem pessoas que precisam mais ajuda. Às vezes essa ajuda pode vir de um amigo, pode vir de um terapeuta, né? De um psicólogo, um psiquiatra, enfim. E aí Emmanuel continua trazendo para nós. Às vezes a gente compara muito, né? A gente pensa assim, o fulano nasceu com facilidade para ensinar, o Beltrano tem uma mediunidade extraordinária, o outro tem uma paciência invejável, né? E aí muitas vezes a gente vê o resultado, mas a gente esquece o processo. Uma pessoa, para poder chegar a ser um cirurgião, ele teve que ralar muito também, né? Porque a gente não admite erro. Uma vez eu fiz uma parte de um curso, onde o professor falava assim, todo mundo aqui acha que errar é humano? O mundo respondeu sim, errar é humano. Você acha que essa frase poderia estar na porta de um centro cirúrgico? Não, não poderia. Então, olha o contraste, né? A gente aceita umas coisas, mas naquela situação a gente não aceita. Então, quando a gente entrega a vida da gente nas mãos, né, de um anestesista, de um cirurgião, a gente espera o melhor dele e que ele não erre. Então, a gente tem que pensar a quantidade de tempo que ele estudou para chegar até aqui, né? E Emmanuel fala com a gente que, se a gente está falando na edificação do espírito, o processo é o mesmo. Para a gente poder evoluir, a gente vai ter que subir muitos degraus. E é um de cada vez. Não tem que ter pressa, porque a escada é muito longa. Então a gente tem que fazer ela devagarzinho. Mas a gente passa pelo mesmo processo. Então vamos imaginar o seguinte, gente. Eu coloquei aqui um vaso com a emborcadura dele virada para cima. Então, se vem como bênção essa água da chuva e vai encher esse vaso, ele está com a emborcadura para cima, ele está apto a receber aquilo que vem do Pai. Agora, imagine esse mesmo vaso com a emborcadura dele virada para baixo. Poderia cair todas as bênçãos que ele não estaria apto a receber. E o processo que acontece com a gente é isso. Deus concede o dom, mas o homem precisa estar com esse recipiente preparado para receber. E aí tem muito palestrante que fala algo interessante, que a Bíblia também fala, né, da gente ter sido feito do barro, da nossa argila, simbolicamente falando. Se a gente imaginar que a gente tem esse sopro divino em nós, que a gente vem dessa argila, desse barro, e que a gente está o tempo inteiro pegando essa mesma argila, encarnação após encarnação, e moldando essa argila, as coisas começam a fazer mais sentido. Por quê? Quando alguém desencarna, ela não vai ser uma pessoa boa só porque ela desencarnou. Ela continua sendo a mesma pessoa. O barro dela, a argila dela é a mesma. Ela precisa pegar essa argila numa próxima vida e moldar ela novamente para poder trazer algo de mais útil. Aquilo que ela tentou, às vezes não deu certo, então precisa fazer os ajustes. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui, né, do trabalho com argila. E a nossa argila é a nossa oportunidade de vida. A gente está aqui hoje, né? Então a gente tem a nossa argila na mão e a gente precisa moldar ela de uma maneira mais gostosa para a gente ser feliz. E se a gente não tem essa felicidade que a gente deseja ou desejaria,
é porque algumas arestas a gente precisa acertar. Porque tudo bem, a lei de causa e efeito, a gente tem que passar por algumas coisas, mas dependendo daquilo que você faz, daquilo que você age, como você age, muita coisa que poderia acontecer na sua vida pode não acontecer, porque você está se transformando. Eu escolhi, antes de nascer, passar por um determinado processo, porque eu achei que aquilo ia me lapidar e aquele sofrimento ia me trazer uma coisa bacana, e eu seria uma outra pessoa. Mas, de repente, eu posso me tornar uma pessoa bem diferente, muito antes daquele acontecimento. Então, quando aquele acontecimento estiver por vir, ele pode ser uma coisa muito mais simples, muito mais amena. Ninguém vem aqui para sofrer, gente. A gente vem aqui para ser feliz da melhor maneira possível, com a nossa argila, com o nosso barro. A gente precisa entender esses medos que nos paralisam, para a gente poder arriscar essa felicidade também. E sabe esse vaso que está virado para cima, essa emborcadura, ela precisa estar para cima, porque a gente precisa receber as bênçãos. E quanto mais a gente agradecer das bênçãos que a gente recebe do Pai, mais esse vaso vai ficando cheio. Quanto mais eu reclamo, mais eu estou virando esse vaso para cair essas bênçãos, e eu não estou recebendo, porque eu estou focada num outro campo vibratório. Eu preciso estar no campo vibratório do Pai, da espiritualidade de luz, de amor, né? E aí, pessoal, às vezes a gente vê a perfeição da vida do outro, mas a gente não vê que às vezes em outras vidas essa pessoa semeou, e semeou muito, tá? Ela trabalhou a terra, ela pegou a enxada, né? Eu falo a terra que é a nossa vida anterior, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, fulano está conquistando tudo muito mais fácil. Pode ser que ela já tenha ralado muito mais do que a gente, né? A gente pode ter certeza que às vezes ela ralou, porque sorte é uma coisa muito relativa, né? Então a gente tem que entender qual é a minha vida e parar de comparar com a vida do outro, gente. Principalmente com essas redes sociais. Cada um está no seu degrau, cada um trouxe o seu barro, cada um passou pelas suas dificuldades. Então, não existe comparação, porque a minha argila é uma da outra pessoa, é completamente diferente da minha. Então, eu preciso entender que a vida do outro é do outro, pelos milênios que ela passou. E a minha vida, ela é assim, porque eu vou transformar e ela será melhor. Então, eu não preciso comparar minha vida com a vida de ninguém. E se a gente imaginar que existem muitas portas, né, e essas portas são os dons que a gente quer ter, a porta ali da paciência, humildade, sabedoria, eu tenho que entender, gente, que essas portas todas, elas têm uma chave. Para cada porta é uma chave. Então, por exemplo, se eu quero que a porta da paz, a chave é o perdão. Você tem que estar disposto a perdoar. Se você quiser ter paz. E muita gente quer ter paz, mas não quer perdoar. E quando eu falo perdoar, não estou falando só de perdoar o outro, não. Às vezes é perdoar a gente mesmo. Pelos nossos erros, pelas nossas frustrações, pelos nossos momentos que a gente agiu de forma que a gente não deveria. Então, Emmanuel traz muito para nós, né? Tem muita gente que às vezes quer colher, mas não quer plantar, quer receber, mas não quer servir, quer crescer, mas quer crescer sem esforço. A gente vê isso muito na atual sociedade. Evoluir sem transformação. Então ele traz para nós que a lei divina, ela é educativa, ela não pune. A lei divina, ela ensina. E a gente precisa aprender melhor, a gente precisa aprender que a gente tem que parar de sofrer, a gente tem que entender que se aquilo está acontecendo na nossa vida, entender rapidamente por que ela está acontecendo.
para que você consiga ajustar e transformar a sua vida. E o que a gente tem, né, de dom ao nosso alcance, é a gente tornar melhor hoje do que a gente era ontem. E aí, como sempre, eu deixo vocês nos braços do nosso amado Mestre Jesus, para que Ele nos ampare, nos proteja, na noite de hoje sempre, proteja o lar de cada um de vocês.